Alô, galera do sétimo, beleza? Tudo bom? Hoje a gente vai ver a segunda parte do assunto, reformas religiosas. Lembrando que no primeiro vimos que, como a Igreja Católica e alguns de seus membros estavam com algumas práticas muito suspeitas, contraditórias, como urgências, houve um movimento chamado Reforma Protestante, iniciado principalmente por Lutero, onde se propôs novas ideias e novas formas de regras para o cristianismo. A Igreja Católica, obviamente, não ia deixar isso barato e iniciou um movimento chamado de Contra-Reforma. A partir do século XVI, o alto clero da Igreja iniciou um movimento de reação às críticas que vinham sendo feitas pela Reforma Protestante. Esse movimento ficou conhecido como Contra-Reforma. Diante da grande aceitação das religiões protestantes pela população, a Contra-Reforma reavaliou alguns dos procedimentos da Igreja Católica, incentivando os clérigos a tornarem as missas mais acessíveis e atratíveis, como, por exemplo, a missa até então era celebrada em latim, a maior parte da população não entendia. Também buscou organizar e reafirmar os dogmas da Igreja. A Contra-Reforma não aceitava, por exemplo, o princípio protestante da livre interpretação da Bíblia. Por isso, determinou que apenas os clérigos católicos deveriam transmitir os ensinamentos aos fiéis de acordo com as normas da Igreja. Esse e outros princípios da Contra-Reforma foram estabelecidos em reuniões do alto clero. Essas reuniões, conhecidas como Concílio de Trento. O concílio decidiu então, por exemplo, que as indulgências deveriam continuar sendo concedidas pela Igreja, porém sem vendê-las. Lembrando que indulgências é o perdão dos céus. Um detalhe é o seguinte: fundada em 1540, a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa católica, responsável por difundir os princípios definidos pela Contra-Reforma. Seus membros eram chamados de jesuítas, eles eram encarregados de promover, por exemplo, a catequese. Esse movimento ficou muito conhecido aqui no Brasil, quando Portugal começa a colonizar o Brasil. Bom, dentro da Contra-Reforma, fortaleceu-se na Europa o Tribunal do Santo Ofício, conhecido também como Inquisição, que era um órgão da Igreja Católica criada no século XIII para combater o paganismo e as heresias. Portugal e Espanha, principalmente, tiveram uma forte atuação da Inquisição. Ela foi usada pela Igreja para acusar e condenar pessoas que não seguiam o catolicismo, e para isso aplicava métodos extremamente violentos, principalmente as torturas. Os principais alvos da Inquisição eram os chamados cristãos novos, pessoas praticantes ou do judaísmo ou do islamismo que eram recém-convertidas ao catolicismo. Elas eram acusadas de manterem suas antigas crenças em segredo. Bom, um detalhe é o seguinte: essas pessoas acusadas pela Inquisição eram vítimas de calúnia e difamação, ou seja, a maior parte das acusações eram falsas. Ao serem capturados, os acusados de heresia geralmente eram torturados até a morte. O Tribunal do Santo Ofício, ele realizava o chamado Auto da Fé, ou seja, era um ritual público de execução dos condenados, que na maioria das vezes consistia em queimá-los vivos na fogueira. Grande parte da Inquisição na Europa, grande parte das vítimas da Inquisição na Europa eram mulheres. Elas eram acusadas de praticarem rituais mágicos religiosos, como bruxaria e feitiçaria. A Europa sofria com guerras, fome e doenças, e muitos desses males eram atribuídos às bruxas. Foi lançado, por exemplo, um livro chamado Martelo das Bruxas, que explicava como você capturar, torturar e tirar a confissão dessas mulheres. Um detalhe muito importante de citar durante a questão da Contra-Reforma é que, por exemplo, autores como nós vimos, né, no período do humanismo, como Maquiavel, Galileu, Descartes, Voltaire, eram pensadores, cientistas e escritores de épocas diferentes, mas o que eles tinham em comum? Esses são apenas alguns dos autores incluídos no chamado Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica, ou seja, uma espécie de código, digamos assim, onde a maior e mais influente lista de livros proibidos da história, ou seja, a Igreja Católica criou uma série de livros, ou seja, uma série de lista
que proibia livros considerados perigosos. Esse índice ele durou por mais de 400 anos, entre 1559 e 1966, e baniu títulos que eram considerados imorais, principalmente contrários aos pontos de vista da doutrina cristã.